Fazer aí um balanço desses 100 dias do seu segundo mandato. Ontem tivemos aqui o Victor de Botuverá, amanhã será o Zirque de Guabiroba e na quinta-feira o Juliano de São João Batista. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Valdomiro, bom dia, Rodrigo, Luan, e um bom dia muito especial para os ouvintes da Rádio Cidade que nos acompanham em casa, no trabalho, no carro. Muito bom dia para vocês e obrigado mais uma vez pelo convite para a gente poder estar prestando contas do nosso trabalho. André, nesses 100 dias, qual indicativo aí da administração você entende que foi, embora todas as obras tenham sua importância, seu tamanho de importância, mas assim, qual desses 100 dias aí você entende que tem algum fato que impactou mais na vida do cidadão brusquense que você gostaria de destacar nesse seu segundo mandato? A gente tem... A Prefeitura é um grande prestador de serviço, né? Então, eu poderia falar aqui de cultura, de educação, de turismo, de esporte, de obras, né? E, claro, você elencar prioridades é muito subjetivo, né? A mãe que está esperando uma vaga na creche, tu criar uma creche é uma prioridade para ela. Mas eu vejo que a gente conseguiu avançar, sobretudo, em 2 pontos estruturantes que as pessoas ainda não estão percebendo, mas vão perceber ao longo do ano, que é a questão do transporte coletivo e do esgoto sanitário, que a gente tem trabalhado já há mais de ano, né? Com muita seriedade, com um trabalho muito técnico, para que Brusque possa efetivamente começar o trabalho de implementação do esgoto sanitário no município e também ter um novo transporte coletivo, com mais linhas, com horários, né, mais horários, e também reduzindo a tarifa para R$ 3,50, né, para que seja mais acessível para a população a construção de terminais regionais. Então, eu vejo que esses 2 processos estão bem avançados. Toda a parte de levantamento, audiência pública, consulta pública foi feita e hoje está no Tribunal de Contas, que é uma obrigação de uma concessão. O tribunal tem até 90 dias, né, vai estar finalizando já o primeiro mês, eles têm até 90 dias para analisar e dar um retorno com feedback. Olha, muda isso, muda aquilo. Feito esses ajustes, caso, né, sejam sugeridos, a gente publica o edital e até final desse primeiro semestre, mais tardar início do segundo semestre, a gente já vai ter uma empresa, né, ou 2 no caso, né, tanto para o transporte quanto para o esgoto, vencedoras para iniciar esse novo processo que vai trazer uma nova realidade para a cidade, porque isso impacta todos os bairros, todas as classes sociais, todos os envolvidos. E aí, claro, a gente tem tempo para falar também de obra, escola cívico-militar, creche, bastante coisa bacana que está vindo por aí. Que dia que vai ser o leilão vai ser feito o leilão do esgoto lá em São Paulo? Isso. O leilão do esgoto vai ser feito na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Para a gente marcar a data, eu preciso ter o retorno do Tribunal de Contas. Tá. Né? Eles dão um retorno e aí, dependendo do número de ajustes, vai um tempo para você alterar o edital e aí sim fazer essa publicação. Mas vai ser feito lá e, felizmente, a gente tem já algumas empresas interessadas, né, em estar participando do certame, porque tinha uma preocupação muito grande, né? Como a água não entra no pacote, não vai entrar, a água é o que todo mundo quer, que ela é superavitária, tem né, a estrutura já está instalada, né? É só você gerir. A gente ficou um pouco preocupado, mas a equipe ali do IPGC, que foi um instituto contratado para fazer todo esse trabalho técnico, que tem também contratos com o governo do estado, né, em outro segmento, conseguiu fazer um bom trabalho e a gente vai ter mais empresas interessadas aí nesse certame. Nesse estudo que vocês apresentaram em São Paulo, deve levar quanto tempo até o início da obra e o término dela, e principalmente a atividade começar e gerar recurso para quem vai investir? Certo, Gilei, vamos lá. O principal investimento, cerca de 60% do investimento, vai ser feito nos 3 ou 4 primeiros anos, que é a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, né? E a infraestrutura que eles começam nas áreas mais povoadas, claro, começando lá da ETE sentido centro. Por exemplo, a ETE muito provavelmente vai se instalar lá na Estrada da Fazenda, naqueles terrenos lá bem perto da divisa, né? Então vai começar muito provavelmente ali por Bateia, Santa Terezinha, Santa Rita, toda aquela região e vindo no sentido centro. E as pessoas vão começar a pagar a nova tarifa quando o serviço for prestado. Então, enquanto não tiver o esgoto na frente da tua casa coletado, você não vai estar fazendo o pagamento da tarifa. Então, e é interesse da empresa, o quanto antes iniciar o trabalho, agilizar isso, porque quanto antes ela instala, antes ela começa a receber, né? Então, esse investimento de mais de 600 milhões, mais da metade dele, vai ser feito nesses 3 primeiros anos. Sendo prático, prefeito, assim, que em relação a prazos, né? Tudo ocorrendo dentro do trâmite, tudo certinho. O que o senhor vislumbra aí? Bom, a partir de agora, nós vamos ter o processo todo concluído. Claro que agilizou-se bastante, até foi dito aqui pelo... Quem foi que disse outro dia, Odilei? Tribunal de Contas já... foi o Juliano Montebeller. Ele disse aqui, inclusive, que nunca se chegou tão perto, né? Sim. Porque já foi todo o processo encaminhado lá para o Tribunal de Contas. Mas o senhor vislumbra aí, em termos de prazo, sendo prático e realista, quando?
Olha, tem um fator ali, depois da licitação, tem um fator que há um prazo que a gente não consegue determinar, Valdomiro, que é o licenciamento ambiental da ETE. Certo. Na estação de tratamento de esgoto. Não é você faz então um projeto, você aprova ele, você constrói, você consegue todas as licenças para poder iniciar a operar. A gente estima, né, e claro, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, que só essa etapa de licenciamento vai durar cerca de 1 ano, entre a construção e licenciamento da ITE. Então, vamos supor que a gente tenha em julho uma empresa vencedora. Então, vai pelo menos até julho de 2026 só essa construção da ITE e toda a estruturação para, talvez, 2027 começar efetivamente a implementação e a cobrança do esgoto. Né? Então, 2 anos, Mas 2 para 3 anos. Mas é bom relatar, então. Mas é 2 anos do primeiro bairro aqui, né? Isso, do primeiro bairro. Mas aí vem uma projeção, mas aí, claro, não tem esse dado. Quanto tempo, por exemplo, para chegar no centro, nos bairros mais densos, vai levar mais... Pelo marco legal do saneamento, a empresa tem até 2033 para ter 90% da área coberta. Então, eles vão ter que agilizar. Seria 7 anos, no caso. Então, é um trabalho rápido, porque a cidade é grande, né? Imagina chegar até Dom Joaquim. Outra coisa, André, o senhor falasse do transporte coletivo, né? Essa ideia de se fazer terminais de bairro, que são terminais Águas Claras, né? Fazer terminal de bairro. Você já tem a área disso? Como é que vai ser feito? Você teve que desapropriar, negociar? Certo. Isso vai ser feito por vocês ou pela empresa que ganhar o sistema de transporte coletivo, que vai mudar completamente a dinâmica do negócio, né? Essa questão do valor mais baixo de tarifa que você está falando. Como é que vai funcionar a montagem desse sistema? Esses terminais, por exemplo, esses terminais de bairro. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro contextualizar, né? Esse trabalho da concessão de transporte coletivo vem sendo feito antes de eu ser prefeito, né? Já havia sido iniciado no governo do Ari com a Unifeb, né? Então a Unifeb tem trabalhado muito, né? Tem uma grande equipe ali que tem ajudado nessa estruturação e claro, aí a prefeitura também tem a sua equipe técnica que ajuda nessa questão do pessoal do IBPlan, a questão dos bairros, crescimento e tudo mais. A construção dos terminais regionais são de responsabilidade da prefeitura. Então a prefeitura vai desapropriar e construir os terminais, mas eles não condicionam o início da nova operação. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter a concessão de transporte coletivo. A empresa vai ganhar uma empresa, né? E ela vai começar com a frota nova, com as linhas novas, mas conforme os terminais vão ficando prontos, ela vai adaptando as linhas com a construção dos terminais. É claro que a gente tem pressa para até o final do mandato entregar, se possível, todos eles, né? Então a gente já tem mapeado algumas regiões que a gente não divulga, Rodrigo, em virtude da especulação imobiliária, né? E também porque não adianta fazer agora o decreto se eu não tenho recurso para desapropriar. Seriam 4. 4. Seria na Águas Claras, Dom Joaquim, Steffen e Santa Terezinha. Serão esses 4. Em cada ponta, praticamente. Isso. E aí concentra fazendo todo esse transporte integrado. Então a pessoa vai da Águas Claras, mora lá na Augusto Clapote, ela vai pegar o ônibus até o terminal da Águas Claras, de lá ela vai pegar até o terminal do centro. Vai fazer baldeação, né? Isso, pagando uma tarifa única de R$ 3,50, que é o que a gente está estimando ali para poder reduzir esse custo. Então, vai trazer um grande avanço aí para a mobilidade e para os trabalhadores, né? Que a gente vê que é uma demanda até das próprias empresas que têm dificuldade em contratar porque as pessoas não conseguem chegar até o local de trabalho. Bom, faz parte também dos 100 dias, porque você fez uma troca de secretário, você fez um movimento dentro da gestão de algumas alterações relacionadas aos setores e também de nomes. Um deles é o Emerson, que chegou agora para a Secretaria de Trânsito. E aqui eu vejo 2 perguntas que são feitas aqui no chat do canal do YouTube da Rádio Cidade, uma do José Carlos e outra do Everton, aliás, uma do José Carlos e do Everton William. E todas as 2 perguntas têm relação com a segurança da cidade. Né? Quando você traz um secretário que tem um histórico já, aliás, que tem uma experiência já de uma cidade onde tem guarda municipal armada, que é Itapema, e tem também um histórico relacionado à segurança do Estado, ele é policial militar, ele foi policial militar. Policial rodoviário militar. Isso, policial rodoviário militar. Então, ele tem uma experiência. É pensamento do prefeito, você trabalha com essa possibilidade, André, de criar uma guarda armada aqui em Brusque, baseado nesse crescimento que a gente tem aí da insegurança, de problemas sérios em vários bairros, inclusive com aquela polêmica lá do bairro Águas Claras, com uma proposição de um vereador, né? Pedindo, que não tem a ver com o município, mas com o Estado, aí de uma guarda, de um policiamento mais ostensivo e fixo lá naquele bairro. Você passa pela tua ideia e dessa gestão a criação da Guarda Municipal Armada?
Olha, não está no nosso plano de governo, de lei, e não há esse interesse imediato em instituir uma guarda municipal. Eu percebo que esse é um caminho que ele vai ser inevitável para os municípios, de acordo com o seu crescimento, né? Eu não tenho essa certeza se ainda é o momento, né? E esse é um tema que ele é muito sensível, porque ele envolve uma série de fatores. Primeiro, o custo, né? Só para você instituir uma guarda dessa é 10 milhões de pegada, porque você vai ter que ter uma sede com cofre para armas, você vai ter contratação de agentes, curso de formação, viatura do armamento. Então, é toda uma estruturação que custa caro para o município. Aí você tem atribuições concorrentes entre a Guarda Municipal, que pode fazer hoje o policiamento extensivo, com a própria Polícia Militar. E tem uma questão institucional, né? Hoje eu estou à frente da Prefeitura, a gente tem uma relação excelente com as Polícias Civil, Militar, com toda a estrutura da segurança pública do Estado aqui em Brusque, né? Mas a gente não sabe como vai ser no futuro. Então, e a gente tem conversado. Eu já tive uma conversa esse ano com o delegado Fernando de Favre, né, nosso delegado regional da Polícia Civil, com o tenente-coronel Pedro Machado, da Polícia Militar, e a gente chegou a pontuar isso na mesa, né? E é claro que é um tema que a gente vai discutir, até para preciso de número, para tomar decisão precisa de dados, né? Quanto que custa? Qual vai ser o efeito? Será que esse recurso não pode ser melhor implementado? E aí, para a gente tomar uma decisão e discutir com a sociedade, a audiência pública, com as entidades, não é uma decisão que dá para ser tomada de gabinete. Tem que ver se a cidade quer isso, porque às vezes esse recurso eu consigo utilizar de outra forma. E quer ver um exemplo? Até dessa conversa que a gente teve, o Tenente Coronel Pedro trouxe uma situação que acontece em outros estados que eu não sabia até então, que é o que eles chamam de atividade delegada. Por exemplo, hoje o policial militar ele trabalha, vamos supor, 24/72, a escala dele. Tem estados que a prefeitura pode fazer um convênio com o governo do estado e esse policial, no horário que ele estiver de folga, ele pode trabalhar fardado como policial pela corporação, só que a prefeitura paga essa hora para a polícia militar. Ou seja, não é um bico, né? Ele vai ter, e é opcional, ele faz se ele quer. Mas com isso a gente conseguiria, a um valor muito mais barato, né? Muito mais barato, colocar mais 2 viaturas na rua. Eu acho que entendo que a gente teria uma efetividade muito maior. Então, eu já tive essa conversa com o deputado Carlos Humberto, né, para ver essa questão da legislação, porque isso precisa ter uma lei estadual, tem que ser uma competência do Executivo. E agora, dia 28 de abril, a gente tem pré-agendado o Santa Catarina levar a sério, que o governador ele faz todas as regiões. E vou levar essa demanda para o governador, porque vai beneficiar não só Brusque, mas todas as cidades. A gente tem todo o interesse em fazer esse aporte para colocar mais viatura na rua. Então, esse é o interesse nosso. E finalizando, o nosso secretário, o Emerson, ele tem feito, né, está fazendo esse levantamento de custos também de uma guarda municipal para a gente poder discutir, né, ver se é interessante, se não é, se custa caro, se não custa. E o Emerson é um grande quadro que veio do processo seletivo que a gente fez, né, que teve mais de 2.000 inscritos, contratamos já 11 pessoas, a meta era 10. E eu quero anunciar aqui também de primeira mão, Dilei, que a gente está lançando hoje, né, um processo seletivo para mais 2 cargos comissionados da área de engenharia. Então, você que é engenheiro, acompanhe as redes sociais da Prefeitura, minhas redes sociais, que a gente vai divulgar hoje ainda a inscrição num processo seletivo para 2 engenheiros, né? Um cargo de chefe, que ganha cerca de R$5.000 líquido, e o diretor, que é 9 e pouco líquido. Bons salários. Então, a gente está cada vez mais avançando nessa questão do processo seletivo para ter um governo cada vez mais técnico, para entregar cada vez mais para a população. Mas ainda voltar a essa situação da segurança no município e, quem sabe, a Prefeitura passar a também acumular essa atribuição. Esse número que você passou, 10 milhões, não é ainda o levantamento, ele surgiu de onde? Que hoje, para dar uma arrancada, como você disse, sim, precisaria em torno de 10 milhões de reais. De onde vem esse número? Esse número viria... Bom, a gente fez um levantamento muito prévio ainda, tá, Adilei? Claro, quando a gente tiver isso mais detalhado, a gente vai poder trazer a planilha de custos, mas seria uma estimativa de ter 40 agentes da Guarda, porque não adianta fazer se fosse Será fazer 10 milhões por mês? Não, ano, né? Ano. Por ano? Por ano. No primeiro ano. Porque daí você teria esse investimento em infraestrutura. Nos outros anos você só mantém, né? O primeiro ano seria mais caro. Então, seria, por exemplo, 10 milhões no primeiro ano, depois 6 ou 7, né? Para manutenção. Mas é um custo elevado, né? Que poderia, e aí, claro, pensar estratégias de forma conjunta, porque a segurança pública é competência do Estado, então quem tem especialidade para nos dizer os caminhos são as polícias civil e militar. E a gente tem uma ótima relação, eles têm sido muito parceiros, então a gente quer sempre tomar essas decisões de forma conjunta, né? Para que a gente possa ter melhores resultados. Agora, tem que chamar um intervalo ou podemos seguir? Pode ser um intervalo, daí a gente continua na sequência com mais tempo. Eu quero tocar nesse assunto, até porque ficaram mais perguntas, até a gente brincou naquela coletiva lá, eu de lei, porque surgiu aquela história
que você apresentou do complexo esportivo municipal lá na área que era para ser o estádio, não é? A gente que queria desenvolver o assunto, vamos falar depois. Depois do intervalo, 8h21, a gente retorna. Em 92.3. Estamos conversando com o prefeito André Weck, que está fazendo um balanço dos 100 dias do seu segundo mandato. Ô, Rodrigo, você tinha uma pergunta aí. Eu tinha. Aliás, você tinha, não, você tem. Tenho, não tem. só tinha como tenho. Prefeito, naquela apresentação você falou sobre a questão do uso daquela área que seria do Brusque, enfim, que seria cedida ao Brusque. Até essa informação a gente trouxe aqui, que a prefeitura retomou de volta a posse dessas áreas para a construção, não de um estádio, mas de um complexo esportivo com pista de atletismo, com campo. Eu queria se desenvolvesse um pouco esse assunto. Se já há, por exemplo, se é só uma questão de projeto, é só uma questão conceitual de se levantar lá, ou se já foi dado algum passo à frente sobre isso, como captação de recursos para a construção dessa estrutura lá naquele terreno, lá na fazenda. Certo, vamos lá. A gente tem essa demanda já de muito tempo de uma área para competições na cidade, para treinamento. Hoje, a arena multiuso, a parte da quadra é super utilizada, né? Hoje tem fila de espera para usar a quadra e arquibancada subutilizada. São raros os jogos que a gente ocupa 10% de toda a capacidade da arena multiuso. Mas é um equipamento que é importante, a prefeitura usa. Mas para o treinamento, que é o quê? Aquela quadra, aquela arquibancadazinha só para o atleta sentar e amarrar o tênis e poder, né, esperar começar o treino dele, a gente não tem esse espaço, né? Então, a nossa ideia é, depois que a prefeitura retomou todos os imóveis ali da Estrada da Fazenda, vai fazer redistribuição, em um momento oportuno, para a FenaJip e para o Jeep Clube. Só que a gente está fazendo ali o desmembramento da área, porque é uma matrícula só, a gente quer fazer tudo já certinho para não ter problema no futuro de novo, né? E aí, a nossa ideia é construir um complexo esportivo, né? O local daqueles imóveis a gente tem mapeado, mas é não definido. Então, o que a gente está agora? A gente tem a demanda das modalidades e a gente vai elaborar o projeto. Olha, vai ser uma quadra, 2 quadras, um ginásio, né, um campo, o que vai ser, tudo, né, para o atletismo. E, com base no projeto, fazer o orçamento. E aí, com base no orçamento, a ideia... Por exemplo, hoje o terreno que era lá do kart, que são mais de 100 mil metros quadrados, é um terreno gigantesco. A nossa ideia era fazer o leilão para boa parte desse recurso já começar o investimento. Porque o complexo pode ser construído em etapas também, não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Posso fazer as quadras, o ginásio, e depois, ao longo do tempo, se não der nessa gestão, mas os próximos prefeitos podem ir estruturando o negócio do teu projeto e iniciar essa captação. Então, a gente quer deixar esse legado para o esporte da cidade, mais esse legado, né? Para que as pessoas possam ter essa opção, né? E, claro, dando também o transporte para os atletas, que a gente sabe que é fora de mão, né? Então, dá o transporte de hora em hora do terminal lá para o complexo, para eles poderem fazer os seus treinamentos. Muito bem. Nessa sexta-feira, nessa prestação de contas, você falou também sobre a Beira-Rio. Uhum. A obra que mostrou aí, a obra que deve terminar ainda no prazo antecipado, André, é isso? Você acha que vai acontecer? Está bem adiantado? O asfaltamento naquele trecho próximo da ponte no Rio Branco está bem avançado lá. O impasse que a gente tem no momento é aquela questão ali da Francisco Sassi, né? Que tem que cortar aquela curvinha do rio do outro lado para poder fazer a pista ali para não estrangular. Mas a questão da Beira-Rio, o lote 1 está bem avançado, né? O lote 2 e o lote 1 tem a mesma previsão de finalização, que é de novembro desse ano, porque o lote 2 é um trecho menor, né? Só que a obra está tão avançada que a gente quer muito, e aí, claro, depende do tempo, depende da empresa, mas a empresa tem sido super parceira, né? A gente quer entregar no 4 de agosto, lote 1, aniversário da cidade. Não sei se vai ficar pronto até lá, se não ficar, a gente não vai inaugurar a obra inacabada. Mas a ideia é a gente entregar. Ou, no mais tardar, na pior das hipóteses, novembro, entrega o lote 1 e 2, e na segunda quinzena agora de maio, a nossa meta é lançar a licitação do lote 3, que vai ali da ponte do Pilolo, né? Até o Chico Motos, prevendo também a extensão daquela ponte ali, Chico Motos, que é a Alois Petermann, em 30 metros. Então, a Beira-Rio vai passar por baixo. Então, Dom Joaquim, que sofreu tanto com a enchente de 2023, porque estrangulou naquela ponte, vai ter 30 metros a mais de vazão de água para a água não ficar represada no bairro e poder escoar sentido centro e Itajaí. O Rodrigo levantou uma situação aí num programa, não me recordo qual foi o tempo, sobre o impacto no trânsito do Rio Branco. Vocês têm algum estudo a respeito disso, depois de entregue essa obra, nesse tempo aí que existe uma previsão a respeito do impacto? Qual é eu até vi outro dia o Blumen e o novo secretário. Blumer e o Emerson. Isso.
Estava aqui na frente ontem. Exato. Naquela confusão que tinha ali no trânsito ali, né? No trânsito ali no outro posto. E eu sei que a equipe é muito técnica, que faz muito essa contagem, essa coisa. Existe um estudo sobre o impacto, né, o que isso vai ocasionar no trânsito do Rio Branco. Rodrigo disse que acha que vai dar Pelo menos no lote 1, porque a Beira-Rio ela vai terminar nessa ponte da tinturaria ali. Sim. Vai ter acesso a Ernesto Bianchini. Ernesto Bianchini já é uma rua... Eu discordo de você. Eu acho que nem ali, nem lá. Eu acho que o que vai ter ali é a oportunidade do motorista de opção. O trânsito precisa de opção. Mas automaticamente isso desafoga. Eu acho que desafoga General Osório, né? Por isso mesmo. É o Osório ali, que hoje tem um trânsito intenso, vai desafogar bastante. Olha só Exatamente. o que aconteceu quando fechou-se a ponte do Maluche. Não tinha opção. Aí você descarregava praticamente em cima aqui do terminal urbano. E da ponte estaiada. Exato. Quando você tem opção, você meio que... O cidadão, o motorista, ele se disciplina. Aí coloca no Waze e está tudo certo, né? O Waze vai te indicar a rota melhor. Então, eu discordo dessa tua análise, viu, Rodrigo? Eu respeito, mas eu discordo. Eu acho que o trânsito de Brusque vai fluir melhor. E é muito subjetivo, né, Delei? Por exemplo, a ponte Andréa Volkmann, as pessoas reclamam que ela é pouco utilizada, né? Então, se a Beira-Rio for muito utilizada, a nova Beira-Rio, isso é um ponto positivo, né? Então, quem vem do Rio Branco, e é claro, até vou dar uma ligada hoje para o Zirk, a prefeitão de Guabiruba, para a gente sentar, se possível, na semana que vem e bater o martelo no traçado ali da ligação Brusque-Guabiruba, que é algo que eu quero conversar com ele também. Pela Beira-Rio, né? Para os dois municípios levarem para o governador no dia 28, agora que ele vai estar aqui na ANF. A gente tem uma estimativa, né, de 20 milhões de reais essa obra, ligando Brusque e Guabiruba, né? Claro que tem que bater o martelo no traçado, tem que alinhar com o prefeito da cidade vizinha aqui, né? E para poder fazer o custo efetivamente. E aí o que vai aliviar o trânsito com esse novo acesso, porque a ideia é que ele saia de um lado, mais perto ou não, mas naquela região ali da Varginha, perto da Irmãos Horti, né? A ideia é que ele saia por ali da parte de Brusque. A Guabiruba ainda eles têm que definir onde é que acessa por lá. E o que isso vai aliviar do trânsito, hoje ali do Portal da Guabiruba, General Osório, Guarani, é um negócio absurdo, porque os veículos pesados, sobretudo, vão poder cortar tudo por ali, já pegar na frente da Irmãos Horti, acessar a Beira-Rio e vai embora, né? Então, é uma meta que a gente tem de entregar esse projeto para o governador e captar esse recurso. Eu ainda sonharia mais alto ainda. Diga. Enquanto você fala aí, eu ainda sonharia mais alto. Junto com o Zirk, eu teria uma ideia de jogar o Rio Branco lá para os adventistas, lá para o lado de Guabiruba. Né? É longe demais? Será? Jogar para lá. Não abre mão no Rio Branco. O Rio Branco é um bairro especial. Aqui, não, eu sei, mas eu digo, é sequência, Ernesto Bianchini até lá na família Hort, lá no Jonas, e ir para Guabiruba por ali, ainda que tem fazer uma ponte onde está aquela... Eu sei que ali não é... Ali sim. Fazer uma ponte, ali, né? Fazer uma ponte, como é que é o nome daquela rua que corta ali? Qual? A da Cristalina, lá, a ponte da Cristalina. Tem uma rua que você sai do Rio Branco, pega essa rua e vai para Cristalina. Como é que é o nome da rua? Olha no Google Maps aí, faz favor, alguém, Rodrigo, você que... Rodrigo é mais rápido. Eu ainda faria... Eu gosto de viajar no Google Maps. Eu gosto, porque aí você aprende... Você consegue entender mais o trânsito da tua cidade, né? E eu ainda seria mais ousado. Eu faria uma ligação por Guabiruba, lá para Cristalina, Botuverá, quer dizer, seria uma coisa regional. Porque não se pensa muito... Lá é Ernesto Bianchini ainda. Mas aí depois para pegar a ponte para pegar... Ali é André Decker. Pronto, isso aí, André Decker, que é uma rua de Brusque, né? Essa rua é de Guabiruba. De Guabiruba. Ah, é de Guabiruba? Do lado de lá. Ah, tá. É aquela que sai na empresa do Jonas, não? Depois do Jonas. O lado de cá é a DJ042. Isso, que é a Cristalina. É ali perto da empresa do Jonas, eu tive conversando com ele, uma vez eu fui visitar a empresa dele, ele falou que teria um trecho que seria bom para fazer uma ponte ali, perto da empresa dele até, não seria tão lá em cima na Cristalina. Isso, tem essa ideia também. E parece que a distância também de uma margem para outra não seria tão grande, então o vão da ponte não encareceria. E me parece, se a memória não me trai agora, que até o dono do imóvel doaria aquela... Olha, porque claro, valoriza o imóvel dele, vai passar uma ponte, uma via no meio do terreno, né? Mas, enfim, é uma conversa que é super válida, né? Eu acho que essa ligação, aquela ponte pêncil é algo que não é o ideal, né?
e uma ponte ali, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que avançar. Que existe aí, pensando na questão mobilidade, é que também existe um acesso para Guabiruba. Tá lá o... E também essa é a ponte de arame, mas acontece que a questão, falando em mobilidade, é que já existe uma rua de chão, aí a questão de Guabiruba, que liga, que sai no Lajeado Que Baixo. é essa rua aí. Que é essa aqui. Que é o lado, Baixo. a margem esquerda do rio. Isso. A margem esquerda do rio é Guabiruba. Existe um acesso já que sai no Lajeado Baixo por ali, aí a questão da Prefeitura de Guabiruba pavimentar. E nós estamos falando já de um outro acesso. É que, viu, André, eu sei que recurso, para tudo isso precisa de recurso. Sim. Tem que captar recurso. O orçamento do município é estrangulado. Você já tem folha de pagamento com o servidor e você tem... E cada vez mais me parece que a gestão municipal está diminuindo o recurso, né? Cada mês você tem que buscar financiamento, você tem que... enfim, não se tem mais nada a fundo perdido. Agora, mobilidade... Cidade que tem mobilidade, você tem crescimento econômico na cidade, né? Você tem empresas se instalando. Teve aqui agora recentemente o Guilherme Orix, falando das oportunidades que se pode olhar através da reforma tributária para os municípios. Aí ele falou, eu lembro bem da fala dele, que ele disse em relação a incentivo para a instalação de empresa. Mas você pode mudar o foco para incentivo relacionado ao aspecto financeiro para as empresas se instalarem, em relação à lei, né? E talvez esse seja mas uma empresa para se instalar em Brusque, seja fisicamente ou as que estão aqui aumentar ainda mais, precisa ter mobilidade. A cidade precisa ter alternativas de mobilidade. A logística é um fator determinante para o desenvolvimento econômico de qualquer cidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das alças de acesso ali da Antônio Raio com a BR-101, a gente está falando puramente de desenvolvimento econômico. Não é só para a pessoa que quer ir para o litoral, passar um final de semana ou fazer alguma coisa, mas para as empresas que aqui estão ou para quem fornece para a população daqui chegar mais rápido, com estrada melhor, né? Então, a mobilidade é um ponto fundamental. Tanto é que, quando a gente pensa, por exemplo, numa beira-rio, a gente fala de canal extravasor, que seria até o principal efeito dela, né, para a água não entrar nos bairros e nas casas, mas também mobilidade. Então, pense que quando a beira-rio chegar, e a nossa meta até o final do ano que vem, ela chegar até o final, ali na ponte Aloysio Petermann, no Chico Motos, né, todo o trânsito da Avenida Dom Joaquim, boa parte dele vai ser desviado, né? Porque vai ser muito mais rápido se passar a ponte, pegar a beira-rio e ir embora do que você ir pela Avenida Dom Joaquim, aquele trânsito que tem na entrada da Lagoa Dourada, tudo aquilo, a ideia é aliviar. E até falando em mobilidade, eu e o Deco, a gente já teve com o governador em 2 oportunidades, e o que a gente conversou com ele? A ideia é a gente fazer todo aquele trecho da Cancha do Venzon, né, até a rótula da igreja de Dom Joaquim, fazer toda a revitalização. Então, o que a gente acordou com o governador? A prefeitura vai fazer o projeto, então, onde for possível terceira pista e onde for possível duplicar, para a gente dar uma vazão maior, principalmente ali do Venzon até a Lagoa Dourada, a terceira pista já ajudaria muito, né? E fazer toda a revitalização, o Estado vai executar essa obra e vai municipalizar esse trecho. Então, o Estado ele investe nessa estrutura e aí, com ela novinha em folha, entrega para o município, que depois vai passar a fazer a gestão. Vai usar o nosso... de asfalto de Brusque ali? A usina? A usina de asfalto? Então, depois do projeto pronto, a gente vai ver essa questão da capacidade dos custos, né? A gente sugeriu também que fosse repassado para a compra de insumo o recurso. Aí, claro, depende também porque agora, quando mudou a TEV, né, que era uma forma de repasse para o convênio simplificado, tem que ver o que dá para fazer e o que não dá. Que é mais barato a gente fazer com a nossa usina, sem dúvida alguma, Agora, se o Estado pode repassar recurso para comprar asfalto, tem coisa que ele repassa só para executar a obra. Por exemplo, emenda parlamentar, eu não posso usar para comprar asfalto, eu só posso usar para contratar a obra toda, o pacote fechado. Então, a ideia é a gente fazer toda essa revitalização. Até porque esse trecho ali, de certa forma, o município já faz a manutenção, né? E hoje tem um problema, Valdomiro, porque, por exemplo, se tem um acidente naquele trecho, a nossa polícia aqui não pode ir. Não pode ir, tem que ser a rodoviária. Então, é ruim isso. A nossa guarda de trânsito não pode intervir. Até vai lá, espera, atende, né? Até melhora ali, ajuda no trânsito. Mas eu vejo assim como algo muito interessante, principalmente essa questão de terceira pista e duplicação onde possível, e revitalizar ela inteira, né? A gente até fez um recap ali na descida do Venzon, né? Mas de fato aquela via precisa, a ponte ali da Marmoraria também precisa ser duplicada, aquela ponte ali que tem
logo depois da entrada da Ponte do Pilolo, tem uma Sim, pontezinha sim. que vai antes Sim. de chegar ali no negócio do caldo de cana, sabe? No Que cana inclusive também. uma vez cedeu ali, a prefeitura teve que esperar fazer uma autorização do governo do estado para poder cedeu na intervir. cabeceira, Lembra né? disso? Para poder resolver o Tem que problema. fazer uma nova ponte e reformar a que já existe ali. Isso. Agora, como liderança da 1º de maio, quero falar como liderança aqui da 1º de maio. Diga. Essa liderança. Sou uma liderança, eu nasci aqui na 1º de maio. E já morei muito aqui na 1º de maio. Você morou em muitos lugares também, né? Morei em muitos lugares. Eu conheço muitos lugares. homem Eu do já mundo. passei por muitos homem do lugares. mundo. Eu já passei, viu? Não, mas na 1º de maio é a alma mater Aqui dele. é a minha, assim, eu tenho casa aqui, tenho. Enfim, mas tirando essa pequena brincadeira de lado, porque é com carinho que a gente fala aqui da 1º de maio, eu lembro que eu tive uma briga com o ex-secretário de obras aqui, porque ele disse que não dava para entrar na vala para limpar a vala, você lembra? Então eu vou entrar na vala e vou ajudar a limpar a vala, pronto. Né? Mas enfim, já passou, já tem outra. Estão construindo estão investindo aqui nessa obra que certamente vai melhorar e vai acabar com essa situação de Vocês entraram no tubo lá? enxurradas. Eu ainda não. Alguém aqui entrou no tubo? Deco? Lobo. Não entrei. O Anderson entrou. O Anderson entrou. O Lobo é corajoso. O Lobo é destemido. Destemido. Pergunta é o seguinte: você falou isso lá na sexta-feira, e a ideia de tornar a 1º de maio a Zambuja binário para melhorar o trânsito não é algo que se passa pela atual administração? Olha, a gente, antes de pensar qualquer intervenção, a gente tem que finalizar a obra, porque depois da obra da 1º de maio, a gente tem a obra da bacia da Henrique Hoffmann ali também, que ali recebe muita água. A gente está definindo o traçado ainda, batendo martelo no traçado, para contratar o projeto de uma nova ligação, que seria Antônio Raio até Poço Fundo ou Ponta Russa, naquela região ali, para ter essa opção alternativa, a 1º de maio. Então, dependendo de para onde a pessoa fosse, ela teria essa outra opção. No entanto, a gente ainda está nessa definição do traçado, por causa da questão da declividade, a gente tem a Chacaredite ali que vai ser respeitada naturalmente, para poder efetivamente contratar o projeto e aí a gente ter um orçamento. Claro que isso não é para agora nem para o ano que vem, mas o primeiro passo tem que ser dado em algum momento. Se hoje a Beira Rio está sendo encaminhada para ser entregue, é porque lá atrás alguém pensou, captou recursos, fez projeto e tudo mais. Então a gente tem que sempre ir deixando isso pensando no futuro. Mas no passado, salvo engano, na gestão do Boca ou do Prudêncio, foi pensado alguma coisa essa questão do binário. O problema é que o cruzamento entre a 1º de maio e a Rua Zambuja não é tão perto, Pega ali a Rua Nova Trento. Não, e é longe. Tu pega a Rua Nova Trento, tu vai, aí tu chega lá. Então, é algo que tem que ser muito estudado. Eu acho que a construção de uma nova via seria uma opção, claro, teria um investimento diferente. O binário seria algo mais simples, teria um investimento maior, mas que teria um efeito mais efetivo. Se você fizer uma nova via já duplicada, adaptada para uma capacidade grande, uma via mais larga, você vai conseguir absorver, porque eu concordo contigo, porque você tem, para fazer binário, você tem que ter contorno. Agora imagina, Dirley, tem o contorno ali, aquela rua, vamos lá, quais são os contornos que tem da Zambuja 1º de maio? Tem a Rua Nova Trento, que é longa, tem aquele contorno ali perto do Senai, que é um sobe e desce, tem a Guilherme Risto, eu acho que são contornos muito complexos para você fazer, entende? Para fazer talvez o mais curto é Tiradentes. E depois da Rua Nova Trento tem só lá no Boa Parada, Sim. Então São todos curtos e longos. É verdade, é complicado. Não, são subida e descida e com curva, não é simples. Mas eu também vejo, eu tenho um outro olhar aqui para 1º de maio, essa região da cidade, questão do desenvolvimento. Você veja quantos edifícios se constroem aqui. Praticamente nenhum. Sabe? Quantos edifícios... Estagnou-se, né? Não tem. Essa região da cidade é uma espécie de preconceito com a região. Claro, essa questão das valas, que são muitas que temos aqui, os riachos, tem isso. A questão montanhosa da região, ela é uma região mais complicada para isso. Mas eu vejo, pelo que eu converso com os construtores, tem muito a ver com a questão mobilidade. Você tem só duas alternativas, a Zambuja e 1º de maio. Bom, 8h44, alguém quer fazer uma última colocação aí, Valdomiro? Eu queria ir um pouquinho mais a fundo em relação à nova via de acesso, que é uma das propostas. A gente falou de 1º de maio, mas é uma obra também de grande envergadura. O prefeito já falou a respeito lá naquela oportunidade, mas até para a gente esmiuçar mais, prefeito? Porque eu lembro que alguém me perguntou, mas onde é que vai ser esse ponto de início dessa obra, via ligação da rodovia com Poço Fundo? Onde vai ser a interseção com Antônio Maio?
Já se tem uma ideia? Tem algumas ideias, né, Valdomiro? O ponto que pega ali é que a Chácara Edith é uma área muito grande. É muito grande. A gente tinha pensado inicialmente em fazer o acesso ali perto do Parque das Esculturas. Sim. Naquela região ali, né? No entanto, a Chácara Edith fica ali, né? Então, a gente teria esse desafio, e se fosse contorná-la, a gente pegaria uma área de morro muito íngreme, que também encareceria a obra. E, pô, eu tenho uma área de preservação ambiental, vou fazer 100 metros depois uma intervenção que não vejo como mais adequado. Porque tem essa questão, né? Quanto mais íngreme, maior é o custo. Então, tem que tentar aproveitar uma região ali que tem uma intervenção menor. Então, se cogita ali na própria Henrique Hoffmann, aquela região, mas daí a gente teria que descartar essa nova via, o fluxo de veículos pesados, porque ali é uma área residencial. Tem algumas ideias, né? E claro que a gente quer avançar no melhor projeto em que relação tanto a custo, não só da obra, mas de desapropriação também, que é uma coisa desapropriar um barranco, outra coisa é desapropriar uma área plana, útil, né, com potencial construtivo. Então, tudo isso vai ser considerado. Mas a média dos projetos, quando a gente contrata, é de 90 a 120 dias para entrega. Então, a gente acredita que nesses 3, 4 meses a gente já tem, olha, o traçado vai ser esse, o valor vai ser esse, a gente vai fazer de tal forma. Que é o que o pessoal quer saber, né? Isso. Mas o que a gente anunciou foi esse nosso interesse em deixar isso encaminhado. A minha última pergunta é a seguinte, prefeito. A gente estava conversando sobre essa situação ontem aqui na rádio. É sobre o assunto da UBS do centro, você gravou um vídeo sobre isso, até que a gente queria trazer, porque você disse lá na semana passada, que iria aguardar um ponto de vista por parte do Comusa para dar início na questão da unidade de saúde do centro. Mas também tem essa questão desse prazo, que por acaso é hoje, né, dia 15 de abril. Tem essa ação na Justiça. Criou-se hoje uma grande, desculpa o termo, novela sobre essa questão da UBS do centro. Qual é a tua visão hoje sobre isso, sobre essa questão dos prazos? Você falou que vai aguardar o Comusa, tem esse prazo que o governo federal te deu. Já sabe que você está levando isso que vai tocar a UBS do centro. Mas como é que está essa situação hoje? Tendo visto o prazo que o governo federal te deu e também essa questão da ação judicial e também essa questão da definição do Comusa. Vamos lá. Primeiro, essa questão da UBS do centro, até como você falou, publiquei um vídeo ontem ali, 12 horas de vídeo, mais de quase 30 mil visualizações, 1.000 curtidas. Então, quem não viu ainda, são 10 perguntas e respostas sobre a UBS do centro. Está lá no meu perfil do Instagram, @vec com 2 is. O pessoal segue lá que vai poder acompanhar informação. E mais do que a informação, nós criamos uma pasta no Drive que eu boto todos os documentos. Então, tudo que eu estou falando no vídeo, eu tenho a prova documentada lá para quem quiser ler. Né? Porque, infelizmente, né, até vi que alguns moradores vieram aqui, falaram que tinha nascente, que era verde, e não era. Então, claro, é uma minoria. Tem gente que quer manter a área verde como está, e a gente tem que respeitar cada um com a sua opinião. Mas vir na rádio aqui e faltar com a verdade com a população, eu vejo que é até uma irresponsabilidade. Mas sobre a questão da UBS, o prazo para envio do Ministério ele foi cumprido. Tá? Que era o quê? Você fazer a licitação, você botar a placa na obra, que inclusive teve, né, um cidadão que acabou furtando, né, e vai responder por isso, a placa da obra e com a foto, né, com a geolocalização, encaminhada para o Ministério, essa etapa foi cumprida. Então, em relação a isso, está tudo certo. Em relação à deliberação do Comusa, foi a liminar, né, que a desembargadora concedeu, parcial, falando, olha, a obra pode continuar, mas antes de cortar qualquer árvore, eu quero esperar para ver o que o Comusa vai se manifestar. E a gente tem que respeitar, né? O Comusa ele tem algumas atribuições que são deliberativas. Ele é consultivo em alguns pontos e deliberativo em outros. Então, eu não tenho a certeza ainda, Rodrigo, do que vai ser pautado na reunião. Né? Claro que eu vou ter uma conversa também com o presidente para entender melhor qual vai ser essa discussão, mas a gente vai respeitar o posicionamento do Conselho, né? E vai esperar com que a reunião aconteça, as deliberações sejam feitas, para daí a Prefeitura tomar qualquer atitude. Muito bem. Opa, desculpa. Eu vou encerrar aqui com o André Vec, o tempo já estourou. Eu prometo que as perguntas que foram feitas aqui no canal do YouTube, já fiz aqui um print e vou enviar para a assessoria do prefeito. Está aqui comentário do Arnaldo Machado, do Caio Videira, do José Carlos, da Moreninha SC33, enfim, de várias pessoas. Eu faço isso
Já vou te passar, viu, André, esses comentários que tem a ver aí com locais da cidade, como, por exemplo, Poço Fundo e outras, enfim, para que você fique por dentro, para a gente ser justo com quem, com quem interagiu aqui conosco. Agradeço a tua vinda aqui, certamente vamos ter outras oportunidades para debater a administração e o que está sendo feito e se propondo para fazer. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né, pelo espaço, pela oportunidade. E as demandas que surgem, né, a nossa equipe sempre acompanha aqui, né, quando eu, como secretário, para ver essas demandas. De novo, pessoal, manda demanda, a gente está aí para resolver. Às vezes não dá para fazer no dia seguinte, né, mas a gente sempre deixa encaminhado para os setores responsáveis poder resolver os problemas. Então, obrigado pelo espaço e a gente fica à disposição. Sempre que precisar, nós estamos às ordens.